conduzindo a gente estudo é a Marcela. A Marcela, ela é obreira aqui na base, ela está à frente hoje da Escola de Estudos Bíblicos e ela vai compartilhar com vocês a respeito do livro de Filemão. Então, as dúvidas que vocês tiverem aí no tempo que vocês estavam observando, estudando o livro, se vocês já quiserem ir mandando do bate-papo para ela ir respondendo depois e tudo mais. Marcela, você está por aí? Eu tô. Tá me vendo, não? Sim. Depois, se você quiser se apresentar melhor, pode se apresentar, tá? Gente, vamos orar para a gente começar? Eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, por mais uma segunda, Deus, mais um dia podendo desfrutar da sua palavra, aprender do Senhor, Deus, aprender mais sobre um livro, mas mais do que um livro, é sobre a palavra do Senhor, Deus, a palavra revelada mesmo a nós, e nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Peço para que nesse tempo de estudo, agora com a Marcela, o Senhor nos conduza, abra o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para compreender essas palavras, mas mais do que isso, Deus, para ser transformadas mesmo pelo Senhor. Agradeço ao Senhor, Deus, pela vida da Marcela, toda a dedicação dela, peço mesmo para que nesse tempo o Teu Espírito a conduza, Deus, a ministrar mesmo o nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Marcela, contigo, amiga. Obrigada, amiga. Boa noite, queridas. Queria ouvir rapidamente o nome de vocês e de onde vocês são. Eu sou a Marcela, como a Mari já falou. Eu sou de São Paulo. Sou casada com Perila e tenho um nenenzinho de 1 ano, o Heitor. Queria ouvir o nome de vocês e de onde vocês são. Eu não estou conseguindo entender a Carol. Está falando? Agora eu estou. Eu sou a Carol, de Balneário Camboriú. Legal. Prazer. Vamos lá, Santa Catarina. Eu sou a Saraí. Estou morando aqui em Florianópolis. Não sou daqui, mas moro aqui. Prazer, Saraí. Eu sou a Meire, daqui de Balneário Camboriú também. Prazer, Meire. Eu sou a Michele, sou do Ceará, mas estou morando aqui em Maringá. Prazer, Mi. Eu sou a Gislene, eu sou de Barretos, moro aqui em Barretos mesmo. Prazer, Gislene. Eu sou a Gilda Cleide, falo de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Prazer, Gil, pertinho de mim lá. É, né? Ok, prazer. Prazer. Tem mais alguém? Sim, eu me chamo Sandra e moro no bairro de Perus, aqui em São Paulo. Prazer. A Sandra agora está na mesma capital que eu. Não agora, eu estou em Maringá, né? Mas eu sou de São Paulo. Legal. Tá certo, Ana. Mas se quiser escrever, por favor. De onde você é? Eu acho que é só a Ana, né? Tem mais alguém? Que para mim só aparece mais 3. Eu não sei quem são as 3 outras. Ana Cláudia de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Muito prazer. Acho que é a cidade que a Fabi vai, né? Muito prazer. Acho que foi, né, gente? Tudo bom? Ah, legal. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre Filemão. Antes desse estudo, alguém já tinha lido Filemão na vida? Sim. Já? Não? Muito bom. Ó, eu vou falar, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar, se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Não precisa ficar constrangido. Eu gosto muito da participação, gosto de ouvir,
Então, quando quiserem falar, fica à vontade, tá bom? Eu queria, na verdade, começar ouvindo vocês. Queria saber se vocês conseguiram perceber quem pode ser o autor dessa carta, dessa epístola. É Paulo. Paulo, alguém mais? Alguém discorda? Alguém concorda? Paulo, muito bem. O Paulo e mais alguém que estava com ele, quem era? Timóteo. Isso, muito bem. Paulo e Timóteo. Onde vocês acham que o Paulo estava? Será que tem alguma pista aí? Em Roma? Será? Por que será? Como vocês imaginam isso, mais ou menos? Em Roma fazendo o quê? Na prisão em Roma. Por que que vocês acham que ele estava na prisão? Tem alguma coisa no texto que indica? Vocês conseguiram perceber? E diga lá. Algum versículo? 23, ele fala, Epáfras, meu companheiro de prisão, muito bem. Tem mais algum? Perceberam mais algum? Não. Mais alguém entrando. Tem o versículo 9. Quem pode ler para nós, por favor? Prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Isso, então ele está falando que está preso aqui também, né? Muito bom. Vocês que estão dizendo aí, tá vendo? Que vocês sozinhos perceberam isso. Isso é muito legal. Ô, Mari, só uma pergunta. Aqui ele disse que ele está prisioneiro de Cristo Jesus, ele não disse que está prisioneiro em Roma. Boa observação, muito legal. A gente tem na Bíblia, lá em Atos, 2 lugares onde Paulo foi preso. Um deles é Roma, que ele foi 2 vezes preso, e o outro lugar é a Cesareia. Em Cesareia, provavelmente o Paulo não escreveu nenhuma carta, porque era uma prisão muito conturbada, ele não tinha tempo para isso, era muito agitado. E em Roma era onde provavelmente ele escreveu. Então, provavelmente foi na primeira prisão dele, que é mais ou menos em 60, 62, depois de Cristo. Não é provavelmente na última prisão, porque na última é quando ele escreveu para Timóteo, não sei se vocês já estudaram, e ele fala que, bom, não vou dar spoiler, né? Vocês já estudaram ou não? Ah, não, então não vou falar. Mas, então, as pessoas entendem, porque como ele fala que está preso, e ele foi preso em Roma, que provavelmente ele estava em Roma. Porém, tem pessoas que falam que talvez ele fosse preso em Éfeso, mas a gente não tem nenhuma evidência bíblica. Então, as pessoas acreditam que provavelmente fosse Roma. Beleza? Maravilha. O que mais? Para quem vocês acham que ele escreveu? Tá fechado, Sarai, você está falando? É que eu estou com dor de garganta, mas foi para Filemão que ele escreveu, né? Isso, muito bem. Para Filemão e para quem mais? Quem vocês acham? Essa Áfia e Irmã Áfia. Isso, Áfia. E quem mais? Arquipo. Arquipo ou Arquipo. E quem mais? A igreja. Isso. Então, a gente vai pensar nessas pessoas também. Logo mais a gente
chega aí para tentar descobrir quem eram. Alguém já deu um palpite aí de que possa ser a esposa, né? Pode ser. O que mais que a gente pode pensar aqui nesse início? Onde vocês acham que essas pessoas estavam? Aqui ele não está dizendo, mas alguém tem algum palpite? Ó, se a gente olhar lá no versículo 23, ele fala: Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Essas pessoas, elas são saudadas ali no livro de Colossenses. Então, a gente entende, e lá em Colossenses também fala do Onésimo. Então, a gente entende que eles eram de Colosso. Vocês já estudaram? Ah, não, estudaram não, né? Então, depois vocês vão ver mais sobre essas pessoas. Não vou entrar. Agora, eu queria saber de vocês o que vocês perceberam da carta, ou se vocês têm dúvida, ou alguma coisa que chamou a atenção. Quero ouvir vocês. Uma de cada vez, para não tumultuar, tá bom? Se vocês ficarem com vergonha de falar, pode digitar aqui no bate-papo. Isso. Não demora muito, demora muito. Eu vou falar assim, o que eu percebi da carta é que ele está dando uma intimidade aí nesse Filemão para tratar com perdão e amor, que é o que Cristo prega, né? Então, assim, curto e grossamente foi isso que ele fez, né? Com gabarito, né? Com gabarito, mas foi isso que ele fez. Né? Legal. Quem mais quer falar alguma coisa? Oi, Lucimara. Olá, boa noite. Boa noite. É interessante, né, que ele fez Filemão lembrar de algumas coisas, né, que deviam para ele. E ele também, assim, quer dizer, ele escreveu a carta para Filemão, mas ele também deixou algumas pessoas também sabendo disso, né? Então, isso reforça que quando a gente tem uma coisa importante, a gente nunca conversar sozinho com a pessoa, sempre tem uma testemunha para a gente estar conversando e falando, né? Eu vejo isso na carta também. Principalmente um assunto tão delicado e difícil, né? Uhum. Legal. Mais alguém? Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas geralmente quando alguém escreve alguma epístola na Bíblia, alguma carta, é para resolver algum problema, está rolando alguma coisa ali. O que vocês acham que está acontecendo ali? Qual que vocês acham que é o problema, a situação? Vocês pararam para pensar nisso? Eu acho que o Onésimo, ele deve ter tido algum desentendimento ou alguma coisa ali, porque Paulo cita assim que se ele tem alguma dívida, quem vai pagar é o Paulo. Possa ter acontecido alguma coisa que ele pediu e ele tem o Onésimo como filho, né? Ele fala que ele gerou enquanto estava preso, ele como filho, então que ele quer que ele seja recebido na casa de Filemão como filho de Paulo. Legal. Eu percebi que aqui deve ter tido alguma divergência entre o Onésimo e o Filemão. Porque Paulo fala que gerou nas empresas, mas ele fala aqui no versículo 11, 10 e 11, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Ele te foi. Então eu entendo que existia um problema aí entre Filemão e o Onésimo. Eu já acho que o Onésimo roubou o Filemão e saiu vazado. Gente, que bafão. Esse Onésimo, cara de pau, hein? Tô gostando, viu, de escutar aí vocês participando. Muito bom. Mas alguém quer falar alguma coisa?
É isso aí, gente, tudo isso. E eu quero perguntar para vocês, afinal, quem será que é esse tal desse Onésimo? Quem tem algum palpite? Eu Ele acho era que ele era um servo de escravo. Filemon. Não entendi, desculpa. Ele era servo de Filemon. Servo de Filemon, legal. A gente não sabe se ele era um escravo, né? mordomo, né? É uma pessoa, assim, eu acho que mais íntima da casa, né? Não simplesmente um escravo normal. Legal. Muito bem. E esse Filemon, vocês, claro, se o Onésimo é escravo dele, então ele é senhor. Será que esse Filemon, ele tinha só o Onésimo como escravo? Eu Pode acho que falar. não. Não? Eu creio Deveria que ter não. mais. Uhum. Mi, quer falar? Levantou a mão? Não? Ah, tá bom. Então, se ele tinha outros, provavelmente ele era um cara de posse, Abastado, né? né? É, um cara Condições. rico. Exatamente. Muito bom. E aí a gente vê, como vocês falaram, que foi escrito no primeiro versículo, né, para Filemon, então a gente já sabe que era o senhor de escravos, era cooperador, né, ele fala aqui no 1, a irmã Áfia. Essa Áfia, alguém colocou aí que provavelmente era esposa dele, isso mesmo, esposa. Mas por que ele tem que mencionar o nome da mulher aqui, gente? Por que não manda só para a igreja? Algumas pessoas dizem que provavelmente eram as mulheres quem lideravam os escravos, então por isso que ele menciona a Áfia aqui, que ela quem cuidava ali dos escravos, né? Que ele vai falar assunto de escravos, então por isso mencioná-la. E Arquipo, ou Arquipo, provavelmente era o filho deles, ou um líder ali que ficava liderando na ausência do outro, que era o Epáfras, que ele vai falar mais para frente, né? As pessoas acreditam que foi o Epáfras quem fundou a igreja de Colossos, e agora ele estava preso com o Paulo. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida que a gente já pode começar com a sua dúvida, senão a gente vai indo versículo por versículo. Vocês ficaram com algum questionamento, alguma coisa? Não? Depois, se for surgindo, vocês vão me parando aí, tá bom? Então, vamos começar. Quem pode começar a ler para a gente do 1 até o 3, por favor? Tem que pegar minha Bíblia. Eu posso ler? Alguém quer ler? Pode. Por favor, a Gil levantou a mão, rapidinho, quer falar? Do 1 ao 3, né? Isso. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Vocês perceberam que ele menciona a igreja, né? Então, normalmente, eu não sei se vocês sabem, mas naquela época as igrejas não eram como hoje são. É um templo que a gente vai até lá. As igrejas eram nas casas. Então, imagina que não é um templo enorme. Você imagina que era uma casa onde está todo mundo ali. Então, os senhores e os escravos também. E lembra que o Filemon tinha outros escravos. Aí, eu vou acrescentar uma informação para vocês. Vocês mencionaram que provavelmente o Onésimo roubou o Filemon. E é exatamente isso que provavelmente possa ter acontecido. Onésimo era um escravo e ele roubou, provavelmente, né? A gente não sabe, mas é isso que normalmente as pessoas acreditam, e fugiu. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui tem o Paulo com o... Vocês estão vendo, né? Dá para ver? Sim? Tem essa... Era como se fosse uma corrente de ferro
bem firme que os escravos usavam. Esse aqui é um exemplo de um outro escravo da época, né? Ele diz assim, dizia, eu fugi, me prenda, se você me trouxer de volta ao meu mestre Zôninos, você receberá uma moeda de ouro como recompensa. Isso é só uma imagem para vocês pensarem mais ou menos como que era na época. E o Onésimo, ele fugiu e provavelmente ele foi parar na prisão, porque foi lá onde ele, provavelmente não, ele foi parar na prisão. A gente não sabe se alguém o pegou, se ele roubou de novo, o que aconteceu, mas lá na prisão ele encontrou o Paulo. E, naquela época, os escravos, eles não eram, não tinham leis humanitárias como hoje, eles eram simplesmente uma posse dos seus senhores. Então, se um escravo fugisse, o dono dele, o senhor, tinha total direito de mandar matar. E não tinha, assim, nenhum, como é que eu posso dizer, nenhum cuidado humanitário com eles. O dono podia fazer o que quisesse. E aí você imagina a situação. Ele foge, então o Filemon, ele com certeza ficou muito irado, né? E aí você começa a imaginar na sua vida alguém que fez alguma coisa com você. De repente traiu sua confiança, ou fez alguma coisa, te magoou, algo que não devia, ou te roubou, sei lá, alguma coisa que te machucou. Então o Onésimo fez isso e fugiu. E aí, lá na casa do Filemon, ficaram outros escravos, que viram que o Onésimo fugiu também. E aí o Onésimo foi, encontrou o Paulo, lá ele se converteu na prisão. E lá na prisão, o que o Paulo falou para ele? Deixa eu voltar aqui a imagenzinha para você ver. O Paulo falou assim, ó, meu querido, agora você já sabe que você fez algo de errado, você tem que fazer o caminho de volta. Então, volte lá para o seu Senhor e se reconcilie com ele. Como que vocês acham que o Onésimo se sentiu ao pensar que ele tinha que voltar para pedir perdão para aquele que ele magoou, aquele que ele traiu, aquele que ele roubou, sei lá, aquele que ele ofendeu, e mais, ele correndo risco de morte. Como que vocês acham que ele se sentiu? Vocês acham que foi tranquilo? Como é que vocês imaginam essa cena? Creio que ele ficou com medo e que ele ficou tentado a não ir. Por conta do risco que ele corria já que não existia leis humanitárias, nem legislação que o protegesse, e já que o senhor dele tinha total liberdade para fazer o que bem quisesse, talvez ele não tivesse tanta certeza assim do que poderia acontecer com ele. Creio que ele teve muito medo, muito receio. Exatamente. E agora pensando em nós, vocês já passaram por alguma situação em que... Mari levantou a mão, Gil? Eu levantei. Amiga, o Filemon possivelmente era grego ou romano, ou ele era judeu? Porque tinha leis diferentes, né? Para o romano e para o grego, a punição para os escravos era mais cruel do que para um escravo judeu. Ele provavelmente era romano. Então, eu não sei. Eu fiz a mesma pergunta, mas eu não encontrei nada a respeito disso. Mas porque justamente na lei dos judeus, eles deveriam acolher os escravos. E na lei romana, não, eles tinham que matar, mas a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ele estava ali dentro do Império Romano, né? Então, se você olhar pelos olhos naturais, era mandar matar mesmo. Mas boa pergunta. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá, pensando em nós agora. Vocês já passaram por alguma situação em que vocês magoaram alguém, vocês feriram, fizeram muito mal, ou, sei lá, fizeram algo que só vocês sabem, e Deus pedia para vocês sabiam, à luz da palavra, que vocês deveriam ir lá e pedir perdão, mas aquilo era muito difícil, e o seu orgulho
batia e você, não quero ir. Algum de vocês já, se não quiser compartilhar, não precisa. Mas alguma de vocês já passou por essa situação? Eu passei, Mari, uma situação que, logo que eu me converti depois de velha, né? E eu dava aula na universidade, dei aula em Maringá, depois vim para aqui, para a Federal de Santa Catarina. E aconteceu uma coisa muito, muito ruim com o professor, e eu nunca tive problema nenhum com o colega de trabalho, sabe? E aquilo me magoou muito. Eu falei muito mal dele para um monte de gente, sabe? E aí o senhor me constrangeu, porque foi assim, ó, numa defesa de um doutorando meu, auditório cheio, eu pedi perdão para ele na frente de todo mundo, sabe? Então, assim, ó, foi difícil, né? Porque a professora que tinha um ego do tamanho de um bonde, né? Graças a Deus que o senhor está me diminuindo. Mas, assim, a sensação de alívio, sabe? Depois disso, foi, assim, tão grande, tão maravilhosa, que o Espírito de Deus mesmo trabalhando, né? E aí me perguntaram assim, mas ele também pediu perdão para você? Porque ele agiu mal, né? Falei, não, ele não pediu, mas não importa. Importa o que eu fiz e o que eu estou sentindo, né? Então, assim, eu creio que para esse homem aí, se ele realmente foi tocado pelo Senhor, eu creio que foi através de Paulo, pelo Espírito Santo, ele pode ter tido medo, porque receio tem, né? Imagine Mas, assim, eu acho que ele obedeceu. Creio que ele obedeceu, e até porque também Paulo depois pediu para o Filemão, né? Que usasse, que o Espírito Santo tocasse também, que ele, pelo amor, e aquilo que não adianta a gente ser legalista, né? Saber a Bíblia de cor, saber todos os versículos e não cumprir. Então, foi o que aconteceu aí, foi o que Paulo falou para o Filemão, né? E, da mesma forma, para o menino aí, como é que chama? Onésimo. Então E provavelmente vocês acham que esse Onésimo tinha se convertido mesmo ou era meia boca? eu creio que sim. Tinha que ser, né? Porque para dar a cara assim a tapa, tem que ser muito crente, viu? Olha, fica aí um modelo para nós, né? Muito legal. Muito bom, vamos continuar. Quem pode ler para nós aí do versículo 4 até o 7? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do meu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão e a tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, portanto, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Obrigada. De quem que ele está falando aqui? De quem são essas características aqui? Do Onésimo. Não, mas do Filemão, isso. Filemão. O que a gente percebe características do Filemão aqui no texto? Ele era o quê? Ele tinha o quê? Ele era temente a Deus e obedecia. O que mais? Ele era alguém que cuidava das pessoas. Isso. Olha lá no 5. Ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, né? Então, ele tinha fé, e do seu amor por todos os santos. Então, ele tinha amor. E aí ele fala, né? Aí ele fala de novo no 6 da fé, no 7 do amor, e ele fala, tem reanimado o coração dos santos, né? Então, era alguém que parecia ser cristão mesmo, de verdade. Vamos para o 8? Quem pode ler para mim? Do 8 até... Vamos lendo aí, vamos ler. Quem pode ler, por favor? Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo,
Prefiro pedir com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Jesus Cristo, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudará em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você pudesse de boa vontade e não por obrigação. Tá bom, obrigada. Até Tá bom. aqui. Isso. Muito bom. No 8, ele fala assim que ele tem em Cristo plena liberdade para mandar fazer que cumpra o seu dever. Que dever vocês acham que seria esse? Acho que é o dever de amar o próximo, o dever que Jesus deu para nós, de amar o próximo como a nós mesmos, assim. Eu acredito que seja isso. Isso mesmo. E se ele vai amar, então ele não vai matar o Onésimo, né? Primeira coisa, preserva a vida desse homem aí. Muito bom. E aí ele faz um apelo com base no amor, né? Aí ele fala que ele apela em favor do filho dele, Onésimo. Gente, olha só, esse homem que era esse escravo, fugido, que tinha dado esse prejuízo para o Filemon, o Paulo chama ele de filho. Gente, olha que forte isso. Quem de vocês tem filho aqui? Levanta a mão, para ver. Então, vocês sabem como é forte a Carol também, essa expressão. Não era simplesmente um amigo a quem eu gosto. Não, era um filho. Então, olha como ele recebeu ali o Onésimo, né? Ele fala no 11, ele antes era inútil para você, mas agora é útil. Por que ele fala que era inútil? Não sei se vocês sabem, mas o nome Onésimo, ele significa útil. Ou seja, alguns acreditam que não era um nome, que assim, você teve seu filho, vou pensar, o nome dele vai ser João, José, Heitor. Não. Útil era simplesmente uma característica. Os servos que nasciam eram chamados de útil. Muitos deles, né? Ou seja, Onésimo. Então, ele faz um trocadilho de palavras. Ele fala assim, ele era inútil para você, porque ele te causou mal. Mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Ele fala isso no sentido de que, ele fala depois, eu mando de volta, mas eu gostaria de mantê-lo comigo. Por quê? O Onésimo, ele poderia servir ao Paulo nas prisões, sendo carteiro dele, assim como o Tíquico, que ele fala mais para frente, né? Era o carteiro também dele, do Paulo. Então, ele ajudaria muito enquanto o Paulo estivesse preso, fazendo coisas. Ou seja, Paulo via a utilidade nele, né? Mas ele fala assim, queria ficar com ele, mas eu estou mandando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gente, olha que forte isso, né? O próprio coração. E eu imagino que o Filemon, ele vai ouvindo isso e lembra que não era só o Filemon, era a esposa, o filho e toda a igreja. Você imagina como que eles vão se sentindo ao pensar ali no Onésimo e falar, nossa, o Paulo, que era apóstolo, e aqui ele fala que ele era velho, né? Ou seja, se ele era velho, então ele já era muito conhecido por toda a região ali. E algumas pessoas acreditam que esse termo velho era o mesmo de embaixador. Então, aqui na nossa está traduzida para velho, mas pode ser embaixador. Independente do que seja, quer dizer que era um cara já muito conhecido, Paulo, ali na época. E aí, todo mundo ali na igreja escutando, fala, nossa, o Paulo falando isso do Onésimo, o que será que vai vir? E agora ele fala como meu coração, né? Algo muito forte. E aí o 14. Mas eu não quis fazer nada sem a tua permissão,
para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. E claro, gente, o Filemão era dono do Onésimo, Paulo sabia disso, né? E aí o 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Gente, presta atenção nisso. Isso era totalmente fora da lógica. Um escravo fugitivo, agora o Paulo querer que ele volte e ainda recebido não como escravo, como um irmão. Você imagina o problema que ia ser. Por quê? Lembra que eu falei que tinha outros escravos? Você imagina os outros escravos verem Onésimo, eles estão lá, como escravos, trabalhando, dando duro, fiéis ali, o Onésimo foge, depois volta e ainda vai ser recebido como irmão, mais acima do que um escravo. Gente, olha o BO que ia acontecer naquela igreja. Pensa. E esse Paulo é ousado. Ousado. Ele intercede ali em favor dele, mas ele sabe que é algo muito forte. Né? E você imagina para o Filemão receber isso. Meu Deus. Aí ele continua no versículo 16. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Gente, outra informação. Provavelmente foi o Paulo quem pregou Jesus para Filemão. Então, Filemão provavelmente se converteu através da pregação de Paulo. Agora, olha só, Paulo está falando assim, olha, vamos continuar, o 18. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Então, as pessoas entendem que provavelmente ele está falando aqui no sentido espiritual, foi através dele que ele conheceu Jesus. Então, Paulo está falando assim, olha, você já não teve todos os seus pecados, né? Não foi recebido pelo Senhor, eu não fui esse instrumento, receba ele também, você me deve. Não no sentido que a gente prega e alguém está devendo, não nesse sentido, mas no sentido de que assim, ó, assim como você já foi perdoado por Deus, perdoe ele também. Faça isso que você recebeu. 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Lembra lá do versículo 7? Olha lá o 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Aí ele fala, já que você reanima o coração dos santos, reanima o meu coração em Cristo. Olha que interessante, né? Que ele vai construindo. E aí o 21. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que ele peço. Será que ele estava pedindo para ser esse ainda mais, hein? Aí o 22. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Ou seja, ó, tô chegando aí, tá bom? Eu vou ver se você cuidou mesmo do meu querido Onésimo, tá bom? Aí o 22, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações. Epáfras, que eu falei que provavelmente fosse o fundador ali da igreja, né? Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Gente, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu explore um pouquinho mais? Alguma coisa? Não? Não? Tá tudo claro? Então tá. Então agora
a gente vai pensar um pouquinho em nós, né? Já que não tem dúvida, se tiver dúvida aí vocês vão me parando, tá bom? Agora eu quero dar 3 minutinhos para vocês pensarem em se há alguma situação na sua vida em que você precisa fazer o caminho de volta. Você foi o Onésimo da vida de alguém. Você feriu, você machucou, você traiu e você magoou, às vezes, alguém pertinho de você, o seu esposo, seu filho, sua filha, algum seu pai, sua mãe, ou alguém há muitos anos, que você fala, a pessoa já nem lembra mais disso, né? Quero que você pare um pouquinho e reflita se tem alguém que você precisa fazer esse caminho de volta, ou se tem alguém que você precisa liberar o perdão. Se de repente você aqui é o Filemon, alguém te magoou profundamente, alguém que você fala, não, qualquer um poderia fazer isso, menos essa pessoa. Às vezes você está guardando isso aí num cantinho do seu coração escuro, mas isso aqui já passou. Às vezes, uma mágoa de 2 dias, 1 ano, 5 anos, 30 anos, 50 anos. Eu conheço pessoas que às vezes guardam mágoa da idade que eu nasci, 35 anos. Então, eu quero dar 3 minutinhos para vocês refletirem sobre isso, tá bom? Pense um pouquinho aí, se há alguém que você precisa ir fazer o caminho de volta, ou se alguém que você precisa liberar, perdão. Você precisa liberar, tá bom? Vamos, esses minutinhos. Amém? Eu acho que já deve ter dado para pensar, né? E assim, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu aprendi uma vez, meu pai me falou, achei muito interessante, que o perdão, ele não é um sentimento, né? A gente, naturalmente, a gente não vai sentir de perdoar. É contrário à nossa natureza humana, mas ele é uma decisão. Eu escolho perdoar e a pessoa não me deve mais nada. Eu libero. E aí depois eu vou buscar a cura em Deus, né? Deus vai me sarando. Mas o perdão, assim como o amor, ele não estou sentindo, mas eu perdoo porque é um mandamento.
E eu queria ler com vocês 2 textos. Alguém pode abrir para mim, por favor, lá em Mateus, rapidinho, 6,14? E outra pessoa abre Mateus 18, do 21 ao 35? Mateus 6,14. Mateus 6,14, ele está falando da oração do Pai Nosso. E aí, quando acaba esse versículo, quem pode ler? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso. E o 15 também, por favor. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Obrigada. Gente, olha como isso é sério. Isso é sério, gente. O próprio Jesus falou isso aqui. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Isso é forte, gente. Agora, lá em Mateus eu vou ler, porque aí eu já vou explicando. Mateus 18, a partir do 21. Ele fala assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então, Jesus está contando uma parábola. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Essa enorme quantidade de prata são 10.000 denários. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela, que vai ficar mais fácil de vocês verem. Peraí. Vocês estão vendo, né? O primeiro servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, gente. Um talento era igual a 6.000 denários. Um denário é um dia de um trabalhador braçal. Então, ele devia 10.000 talentos, ou seja, 10.000 vezes 6.000. Então, ele devia muita coisa. Tipo, 60 milhões de denários. Era muito dinheiro, muito. Era assim, uma dívida impagável. Só que a gente pensar, 60 milhões, né? Se fosse reais, 60 milhões, a gente não tem, era uma dívida impagável. 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor dele sabia que ele não tinha como pagar, gente, não tinha. Mesmo que trabalhasse a vida dele inteira, não tinha como pagar. E aí, o 27, o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Gente, que era um denário. O outro devia 10.000 talentos, ou seja, um talento é igual a 100.000 denários. Esse outro devia, segundo o servo, devia 100 denários, só 100 denários. E aí, o que ele fez? Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Aí o 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o ao
aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gente, vocês estão entendendo isso aqui? Estão entendendo a gravidade do negócio? É muito sério, muito sério. Às vezes a gente quer se apegar no nosso orgulho, em vez de perdoar ou de pedir perdão. Mas não. O que é que Cristo nos ensina? É uma nova mentalidade, é um novo jeito de ser, é nascer de novo, realmente. O que ele fala lá em Lucas 9? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que era cruz? Hoje em dia, a gente vê o pessoal com cruz na camiseta, no brinquinho, nananã, é moda. Mas assim, cruz, já passo para vocês. Quando alguém estava com cruz, gente, o que significava que ia acontecer com aquela pessoa? O que significava cruz, gente? Quem sabe me dizer? Morte. Morte! Então, quando Cristo está falando assim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, é o quê? É morte, gente, é morte! Dói mesmo, dói! Quem que levantou a mão aí, quer falar? Mari, Carol? Levantaram a mão, Mariana? É que eu estava pensando aqui que também quando a gente fala de Cristo, né? Que a gente precisa ser parecido com... para a gente se tornar filho de Deus, a gente tem que praticar o perdão, porque nós não merecemos, nós também não somos merecedores do perdão de Jesus. Né? Às vezes a gente fica nessa, tipo, eu tenho que sentir vontade de perdoar, ou não quando eu estiver pronto para perdoar. Mas Jesus, ele escolheu nos perdoar, né? A ida dele para a cruz foi uma escolha e ele escolheu nos perdoar, né? Ele não ficou esperando que a gente fosse bonzinho com ele para ele nos perdoar. Mas ele nos perdoou apesar dos nossos pecados e das nossas falhas, né? Então, também, às vezes, a gente fica esperando que a pessoa melhore ou que a pessoa mude, e às vezes a pessoa não vai mudar, mas se eu tenho a Cristo, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Então, é uma escolha, como você falou, né? Perdão. Exato, e já passo para você, Meire. E se a gente pensar nessa parábola, ele está mostrando o que aconteceu com a gente, porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. O que diz? O salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos a morte eterna, a separação eterna de Deus. E a gente não tinha como pagar isso, era impagável. E Cristo perdoou. Não, você não deve. Se Cristo nos perdoou, a gente tem que perdoar. Senão vai acontecer com a gente igual aquele que devia só um pouco e o outro querendo sufocar e sem perdoar. Meire, pode falar. Não, eu queria só falar assim, né, que como que o evangelho né? Jesus, ele veio e deu exatamente os traços que a gente precisava seguir, ele andando e mostrando como a gente tem que ser o cristão, né? Todos os passos que ele dava, ele mostrava que a gente precisava ser daquela forma. Por exemplo, a cruz, a renúncia, né? A morte dos nossos pecados, quando a gente vai para a cruz, a gente renuncia a nós mesmos, né? Abrir mão do engano, da mentira. Essa é a morte que ele quer de nós, né? E todas as coisas que ele veio na Terra e foi fazendo, cada passo que ele deu era mostrando um passo que a gente tem que dar como cristão, né? Todas Exatamente. As coisas que ele fez tinham um propósito. Exato. Né? E o lindo é que, assim, primeiro, ele veio para mostrar para a gente que é possível, e segundo, que ele fala assim, que quando ele fosse, ele não ia nos deixar órfãos, ele mandaria o Consolador. E é só através do Espírito que a gente consegue fazer isso, gente, que a gente perdoar. Porque, naturalmente, a gente não consegue, a gente não é bom, mas com a ajuda do Espírito a gente consegue. Então, para finalizar, porque já deu meu tempo,
Se você tem alguém que você precisa perdoar, libere essa pessoa, peça ajuda ao Senhor. É uma decisão, eu não estou sentindo, eu estou morrendo de raiva. Seja sincero, Deus gosta da sinceridade. Senhor, eu estou com muito ódio dessa pessoa. Ela me fez isso, isso, isso. Seja sincero com ele como um amigo. Mas eu quero, Senhor, assim como o Senhor me perdoou, numa dívida impagável, eu quero perdoar essa pessoa. Limpa meu coração, Senhor. Me ajuda a me livrar do ranço, me ajuda a me livrar de tudo, né? Como diz lá em Hebreus, desembaraçando-nos do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta. Então, gente, se desembaraça. E se tem alguém que você precisa pedir perdão, vá a essa pessoa, não espere, acerte suas contas, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Contar uma piada? Brincadeira. Pode falar, amiga. Gil, levantou a mão. Isso. Assim, a gente lendo aqui o livro de Filemon, né? Assim como o Onésimo, nós também éramos escravos, né? E Verdade. através de alguém que falou do Senhor para nós saímos da condição de escravo. E às vezes o Onésimo ali era escravo por uma questão cultural, enfim, da época, era a condição dele. E independente da condição ou do que nos faz escravo, nós conhecemos Jesus, conhecemos o Evangelho e nos tornamos, né, participantes da família como irmãos, né? Então, isso me chamou a atenção também, né, nessa carta. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Deus abençoe, que o Senhor nos ajude aí nessa caminhada, né, de conseguirmos perdoar e darmos o perdão. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Marcela, por compartilhar essa carta, esse bilhetinho, né? Mas ele é tão profundo, tem muitos ensinamentos de Deus mesmo para a nossa vida, e eu sou grata a você por esse tempo, pela sua dedicação. Meninas, sobre semana que vem, a gente vai estudar o livro de Efésios. Daí eu vou colocar lá no grupo certinho o livro que a gente vai estudar, relembrar vocês da observação para fazer e tudo mais. E a gente vai estudar Efésios, então, semana que vem juntas, ok? Alguém pode orar para a gente terminar, para a gente encerrar? Alguém? A Gil, que se sentir tocada? Eu oro. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento, Senhor Deus, de nos aprofundarmos e aprendermos mais a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é o próprio Deus, Senhor. Obrigado pela vida das nossas queridas irmãs que se dispuseram a estar conosco aqui, de todas que participaram, daqueles que não puderam, Senhor. Nós te entregamos este momento, que o Senhor continue falando conosco, Senhor, que nós principalmente não deixemos de colocar em prática, Pai, aquilo que nós aprendemos hoje, em nome de Jesus, que nós venhamos nos aperfeiçoar e que a semana seja abençoada em nome de Jesus, Papai. Que você possa guardar cada um, Papai, o lar de cada um. Amém. Amém. Amém, meninas. Até semana que vem. Amém. Amém. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada.